Pessoal, dois fatos políticos relevantes nessa quinta-feira vão obrigar o presidente Jair Bolsonaro a agir, a tomar decisões que são muito difíceis. Elas estão relacionadas a dois grandes problemas da política brasileira, mas oferecem para ele uma grande dificuldade. Vai ser a de manter a lealdade que ele acha necessária frente a seus seguidores mais fiéis e, ao mesmo tempo, conseguir levar adiante aquilo que ele acha que ele quer levar, sobretudo frente ao legislativo. Vamos ao primeiro fato. O primeiro fato relevante foi a aprovação pela Câmara dos Deputados, isso foi na noite de quarta-feira para quinta-feira. Eu vou simplificar. A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que estabelece regras para o uso do financiamento público de campanhas eleitorais. Financiamento público significa o dinheiro de quem pagou imposto. E se é dinheiro público que está sendo usado pelos políticos nas campanhas, ele precisa ter regras que têm que ser seguidas e essas regras foram consideravelmente abrandadas. É com dinheiro público que as campanhas vêm sendo financiadas e agora as regras se tornaram muito mais, digamos, flexíveis. O indivíduo, o partido que usa dinheiro público vai poder pagar advogado, vai poder pagar a própria multa se ele for considerado fora das regras pelos tribunais eleitorais, ele vai poder alugar imóveis, ele vai poder pagar um monte de contas de campanha que antes ele não podia. Vem daí a ideia de que esse abrandamento das regras do uso do dinheiro público facilitou o Caixa 2. O presidente da Câmara disse que não facilitou o Caixa 2, tecnicamente ele tem razão. Isso aí não é bem Caixa 2, na verdade é um liberou geral que causou enorme repulsa, enormes protestos e uma manifestação grande de indignação. Como é que os políticos simplesmente enfiam a mão no bolso do contribuinte e depois gastam como querem o dinheiro que não é deles. Aí é que eu quero fazer referência a um fato importante da política brasileira que eu gostaria de chamar de uma armadilha que nós brasileiros criamos para nós mesmos e é o pano de fundo para essa questão que o Bolsonaro vai ter que decidir. Nós brasileiros combinamos acreditar que toda doação feita por empresas, toda doação por CNPJ não passa no fundo de uma corrupção da democracia, que o cara na verdade não está doando, ele está investindo, porque se ele está colocando dinheiro na campanha de um partido ou de um político, ele está esperando alguma contrapartida lá na frente. Essa ideia, essa noção foi comprada pela sociedade brasileira e ela vem em boa medida da atuação da Lava Jato. A Lava Jato, inclusive algumas das operações mais importantes da Lava Jato, se destinavam a provar que mesmo as doações eleitorais declaradas, legais, tudo no papel, não passava, na verdade, de uma lavagem de dinheiro. Contratos eram garantidos aqui e aí se fazia uma doação legal ali. O problema para nós brasileiros é o seguinte, e isso acabou acontecendo, a gente não permite doação por CNPJ, doação empresarial, financia a campanha política como? A democracia precisa de campanha política e as campanhas políticas custam dinheiro. Então o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu financiar isso com dinheiro público. É esta a grande discussão. No fundo, vamos olhar para o que a gente fez, tem um bocado de hipocrisia aí. Toda a discussão de Caixa 2, toda a discussão sobre doações eleitorais tem esse ponto de partida. O fato de nós brasileiros termos combinado entre nós que doação eleitoral a partir de empresas não passa de corrupção da democracia. Se a gente não mudar essa forma de ver as coisas, é difícil sair desse círculo qual nós estamos virando o tempo inteiro. O segundo fato político importante dessa quinta-feira, que vai obrigar o presidente a agir e não vai ser uma decisão fácil, é o seguinte, deixa eu falar primeiro qual é a decisão que ele tem que tomar em relação a essa, digamos, abrandamento da forma pela qual os políticos gastam os fundos públicos em campanhas eleitorais. Isto vai para a sanção presidencial. O presidente pode vetar tudo, que é o que boa parte da base dele quer. Ele pode aprovar alguma coisa e vetar outra, e ele pode deixar como está. De qualquer jeito vai ter gente descontente com qualquer decisão que ele tome. Não é fácil para o presidente, chefe do executivo, vetar completamente uma lei aprovada pelo legislativo que tem a ver com o funcionamento das regras eleitorais.
Vejam, nenhum chefe de executivo no Brasil consegue governar sem um mínimo de entendimento com o legislativo. É uma decisão difícil, não vai conseguir agradar todo mundo. Talvez especialmente a base eleitoral dele. Vamos lá, segundo fato importante dessa quinta-feira foi uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal efetuada no gabinete do senador Fernando Bezerra, lá no Congresso em Brasília. Fernando Bezerra é o líder do governo no Senado, não é uma figura política qualquer. Dele depende boa parte das costuras dos projetos, inclusive da indicação do filho do presidente para embaixador em Washington. A figura do líder do governo no Senado é importantíssima para qualquer governo. Qualquer presidente precisa de um líder no Senado capaz de operar. E aí começa a complicar a situação política também pelo seguinte. Vocês se lembram do noticiário dos últimos dias que deu conta de desentendimentos públicos até entre Jair Bolsonaro e o seu superministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem mais popular do governo, a respeito da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Quando tudo parecia apaziguado, declarações públicas, o Moro visita o Bolsonaro no hospital, os dois se abraçam, falam palavras bonitas um a respeito do outro, combinam e vão a público dizer que a indicação do Moro para diretor-geral da Polícia Federal é a que prevalecerá neste ambiente. A Polícia Federal vem e faz uma operação de busca e apreensão no gabinete do líder do governo por fatos ocorridos em 2016, quando Fernando Bezerra era ministro de Dilma Rousseff. O filho dele, que foi ministro do Temer, está nessa mesma acusação da Polícia Federal, segundo a acusação, eles teriam recebido um pouco mais de 5 milhões de reais em propina por obras lá no Nordeste. Veja o ambiente político criado com isso. A primeira reação do líder do governo, Fernando Bezerra, após essa operação da Polícia Federal, foi a seguinte: meu cargo está à disposição, o presidente faz o que quiser. O presidente até agora, em público, não disse o que vai fazer. E não é fácil tomar uma decisão em relação ao líder do governo, que não é uma pessoa que se substitua facilmente. O presidente do Senado saiu fortemente em defesa desse seu colega de Senado e disse que vai ao STF contestar essa ação da Polícia Federal. Há motivos para contestar essa ação? Vamos ver. A Polícia Federal não pode entrar na casa de ninguém sem ordem judicial. Nesse caso específico, ela pediu inclusive que a Procuradoria-Geral da República se pronunciasse. E a Procuradoria-Geral da República foi contra a Polícia Federal fazer busca e apreensão no gabinete do senador. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso do STF autorizou. Qual é o pano de fundo disso daí? O mais abrangente de tudo. O primeiro pano de fundo do primeiro fato, eu mencionei a vocês, é uma armadilha que a sociedade brasileira criou para si mesma, em boa parte resultante da Lava Jato. O outro pano de fundo, para o que está acontecendo agora em relação ao líder do governo no Senado, tem também a ver com o controle da Lava Jato, que no fundo é uma briga sobre quem controla as principais decisões políticas no Brasil. Quando se fala da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, ou como que os expoentes da Lava Jato, principalmente o Sérgio Moro, deveriam ter agido ou poderão continuar a agir, nós estamos falando disso. Quando os políticos do Congresso, lá na Câmara, tomam uma decisão sobre as regras de utilização dos fundos eleitorais, dinheiro público, eles estão se contrapondo à ação da Lava Jato e estão dizendo que até agora o que a Lava Jato usou como forma de criminalizá-los não existirá mais. Este é o grande pano de fundo para o embate político da atualidade. E é o pano de fundo para decisões políticas difíceis que o presidente Jair Bolsonaro tem de tomar. Difíceis porque ele tem uma lealdade que ele acha necessária em relação à sua base mais fiel, que cobra dele, evidentemente, que ele vete essa lei aprovada na Câmara e que ele se desfaça de um líder no Senado com as características ou com a situação que Fernando Bezerra está enfrentando. Não serão decisões fáceis. O que se pode dizer como conclusão é Jair Bolsonaro na terra da política como ela realmente é. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.